dia, meu nome é Alana Cavanha. Vou apresentar o trabalho titulado Inserção de XRGames nas aulas de Educação Física e referência à coordenação motora escolar de Pelotas, orientado pelo professor Fabrício Giovanni. A educação física escolar, ela proporciona a experimentação dos movimentos. Porém, os métodos e conteúdos utilizados para o desenvolvimento das aulas determinam a participação ou não dos alunos. A partir de 2006, então, surgiram os videogames ativos, chamados como XRGames, que permitem ao jogador controlar o jogo com o seu próprio corpo. Os XRGames, então, na educação física escolar, eles têm uma função estratégica, na aplicabilidade desses jogos e os impactos que eles podem ter no desenvolvimento humano. Então, com isso, o nosso trabalho teve como objetivo geral avaliar os efeitos da inserção de XRGames nas aulas de educação física escolar integrados a blocos de atividades lúdicas na coordenação motora de escolares de sede Ministério de Pelotas. Seu objetivo específico foi, então, verificar os índices de coordenação motora dos escolares antes e depois da intervenção que incorpora o uso de XRGames. Então, nosso trabalho se deu devido à perda de interesse evidenciado nas aulas de educação física, que ocorre diminuição de satisfação em realizar as atividades, afetando negativamente o processo de ensino-aprendizagem. Porém, com o surgimento de XRGames e a sua aplicabilidade na escola, eles proporcionam um ambiente de ensino-aprendizagem agradável e motivador e requisito, que para Gaviete Ramos pode desenvolver a criança pessoalmente e socialmente. Então, considerando esses aspectos e poucos estudos que envolvem intervenção com os XRGames e atividades cooperativas e recreativas na educação física escolar, é que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Então, materiais e métodos. O tipo de estudo foi experimental, com o grupo controle e intervenção, que realizou testes pré e pós. A população para esse estudo se deu por conveniência, com crianças de 8 a 10 anos de ambos os sexos, no terceiro ano do ensino fundamental. Quanto às variáveis, nós tivemos como variável independente a presença ou ausência da intervenção, e as variáveis dependentes, então, foi as variáveis de coordenação motora da bateria de teste KTK e as variáveis antropométricas de massa corporal e estatura para a descrição da amostra. O score das variáveis antropométricas, então, foram verificados massa corporal, estatura e índice de massa corporal. O teste de coordenação motora corporal para a criança KTK é composto por 4 testes, sendo eles o grave de equilíbrio, saltos monopedais, saltos laterais e transferência sobre a plataforma. O estudo ele foi conduzido em uma escola da rede municipal de Pelotas, sempre às sextas-feiras, das 10h20 às 11h40. Contou então com um grupo experimental, a intervenção foi de 8 semanas, tendo o grupo experimental então contou com atividades lúdicas, individuais e coletivas e jogos de XRGames, onde cada aluno participava de 7 a 10 minutos em cada estação. Então ele jogava e ia para as atividades no outro espaço da aula. Já o grupo controle também participou durante 8 semanas, ele só contou com atividades lúdicas individuais e coletivas, sem o uso de XRGames. Para análise dos dados, então, quando as variáveis demográficas, a gente utilizou mediana semi-amplitude interquartítica. Para teste KTK, foi média desvio padrão. Para a comparação entre os momentos foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon. Comparações entre os grupos testes de Mann-Whiteley. E este mesmo teste foi empregado para se comparar as diferenças produzidas no valor pós e pré-intervenção dos grupos. Adotou-se, então, 5% como nível de significância estatística. Como resultados obtidos, nós tivemos, então, valores significativos no grupo experimental comparado ao controle, no teste de trave, deslocamento de trave, no teste de deslocamento lateral e no teste de deslocamento de plataformas. Já então, nos valores de deslocamento monopedal, foi verificado melhores em ambos os grupos. Nessa figura, a gente pode verificar então os 4 testes realizados de coordenação motora, que dos 3 testes, o grupo experimental apresentou melhoras significativas em relação ao controle.
Como principais achados, então, a gente destacou que 8 semanas, nós destacamos que 8 semanas com frequência semanal única são suficientes para modificar os níveis de coordenação motora e que aulas com o uso de Excel Games combinado com atividades lúdicas melhoram significativamente os níveis de deslocamento sobre a trave, deslocamento lateral e deslocamento sobre a plataforma. Isso pode ter ocorrido devido às atividades desenvolvidas possuírem mais habilidade motora básica, como correr e saltar, equilibrar e rolar, entre outros. Aonde se empregaram os Excel Games, os estímulos motores são trabalhados, aperfeiçoando essas habilidades que o jogo exige. E isso foi observado em diversos estudos com diferentes grupos populacionais. Kalinowski ele avaliou indivíduos com síndrome de Down. Em uma intervenção de 16 semanas com o Xbox Kinect Adventure, que foi utilizado na nossa intervenção, e ele observou ganhos significativos de força de membro inferior e superior à agilidade. Garmin, também no seu estudo, com o jogo de Room e Fit, ele verificou que teve acúmulo de atividade física moderada e vigorosa. Isso explicaria o porquê que o grupo controle se manteve em níveis iniciais de coordenação motora. Né? O Excel Games proporcionava de 8 a 10 minutos de atividade sem intervalo. E em seguida os alunos já passavam para o outro espaço da aula anexo que desenvolveu atividades lúdicas durante a aula. Quanto às limitações do nosso estudo, apontou-se o tempo da prática e contato dos alunos com o videogame, que uma vez com a pesquisa de Levac, de colaboradores envolvendo 38 crianças, analisou a experiência com o jogo e ele verificou que a quantidade de movimento e a qualidade diferem, sendo que crianças com experiência elas têm maior movimento durante o jogo. Outro fator limitante também foi o uso de apenas uma Excel Games durante a aula, diminuindo o tempo de jogo para aluno, porém era uma estratégia mais viável ao ambiente escolar. Concluímos então que o uso de Excel Games associado a blocos de atividades lúdicas nas aulas de educação física é capaz de modificar as condições de coordenação motora geral dos estudantes. E os Excel Games eles podem ser utilizados como ferramentas de estímulo para as aulas de educação física, motivando os alunos inativos e com dificuldades motoras para a prática. Porém, ainda há poucos estudos envolvendo o Xbox 360 Kinect, sendo necessários mais pesquisas